Governador, ele perguntava o dia exato do fim desse prazo agora dado pelo STF e também a expectativa agora em relação a essa reunião da Anvisa. Qual a expectativa do Estado para essa decisão da Anvisa agora? Bom dia, meus cumprimentos a todos vocês. A nossa expectativa é de pleno cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal e atendimento daquilo que a lei determina. O que nós queremos é exclusivamente que a Lei 14.124 de 2021 seja aplicada pela Anvisa. Essa vacina tem registro em mais de 60 países, inclusive países vizinhos ao nosso, a exemplo da Argentina, e tem validação ampla pela comunidade científica, com estudos publicados em revistas científicas prestigiadas. Juntamos milhares de laudas de documentos, inclusive oriundos da Rússia e da Argentina, e por isso esperamos que haja essa autorização emergencial de importação, considerando que nós já assinamos os contratos e é uma vacina que vai ajudar o povo brasileiro a enfrentar essa dramática dificuldade sanitária. Pela decisão do ministro Lewandowski, do Supremo, a Anvisa tem até o dia 28 para decidir e esperamos que hoje haja esta autorização. Governador, todo esse processo que vocês, governadores, estão envolvidos com a possibilidade de vinda, então, das doses da Sputnik V, só para a gente compreender melhor, é autorização para importação, mas não para o uso exatamente, correto? Como que é exatamente esse procedimento? Depois da importação, precisaria de um novo aval da Anvisa para poder, de fato, utilizar essas vacinas? Nós nos baseamos naquilo que a Lei 14.124 diz. E no artigo 13, parágrafo 3º, e também no artigo 16, não há essa separação. Na verdade, é um processo só. A importação tem como consectário lógico o uso. Então, é um processo, na nossa perspectiva, naquilo que a lei diz, é um processo só, sem prejuízo de outras análises posteriores pela Anvisa. O que o Congresso Nacional decidiu é que certas agências reguladoras, pela sua excelência, têm simetria, têm equivalência com a Anvisa. E, portanto, o registro perante estas agências reguladoras dispostas em lei atendem aos requisitos da eficácia, da segurança e da qualidade. Por isso, nós, respaldados naquilo que a lei manda, estamos na viva expectativa de que hoje a Anvisa autorize a importação e, com isso, nós possamos efetuar aquilo que o contrato prevê e distribuir essas vacinas. É o nosso desejo contribuir para o Plano Nacional de Imunização, conforme reiteramos ao novo ministro da Saúde em reunião realizada na semana passada. Governador, tendo como base a lei aprovada recentemente no Congresso Nacional, a qual o senhor acabou de fazer referência, o senhor entende que nesse processo de avaliação da Sputnik V, a Anvisa está sendo mais rigorosa do que deveria, sempre de acordo com o que está escrito na lei aprovada no Congresso Nacional? E se estiver, isso pode ser fruto de alguma espécie de pressão política pelo fato de o consórcio do Nordeste contar com governadores que politicamente fazem oposição ao presidente Jair Bolsonaro? Nós temos muito respeito pela Anvisa e nós esperamos que hoje haja uma decisão correta nos termos da lei. Há, de fato, uma estranheza nossa com tudo isto. Nós consideramos que, por exemplo, a vacina AstraZeneca é cercada de mais controvérsia em nível internacional do que a própria vacina Sputnik. Ainda assim, corretamente, a Anvisa determinou, autorizou que a vacina AstraZeneca continuasse a ser aplicada e vem sendo aplicada em todo o território nacional. O que nós queremos, portanto, é que haja isonomia, ou seja, não são fatores geopolíticos ou fatores mesmo da política interna que devem determinar uma espécie de preconceito. O Instituto Gamaleya, que desenvolveu esta vacina, tem mais de 100 anos. Tem cientistas premiados com prêmio Nobel. Então, é uma vacina, como disse, sendo aplicada em mais de 60 países. Então, nós consideramos que a visita que já foi feita pela Anvisa
nos laboratórios da Rússia, e nós também fizemos, são suficientes para que a lei seja cumprida, sem prejuízo, repito, de outras análises posteriores. Então, o que nós consideramos é a gravidade da doença. Nós não podemos naturalizar 3 mil mortes por dia. E nós sabemos que, além das medidas não farmacológicas, a exemplo de máscaras, distanciamento, etc., a vacinação é decisiva. Estamos vendo isso em outros países do mundo. Por isso mesmo, essa luta intensa. E creio que, se a Anvisa eventualmente não decidir nos termos da lei, o Supremo fará. E, com isto, nós teremos, sim, um encaminhamento de uma solução final para esta problemática. Governador, caso essa última opção aí, a Anvisa, não decida e não atenda às expectativas do senhor e de outros governadores nessa reunião de hoje, quando chega a vacina, quando começa a vacinação com a Sputnik V? O contrato previa uma entrega já no mês de abril. E esse impasse regulatório tem dificultado que o contrato seja cumprido. Nós temos entregas em abril, maio, junho e julho. Nós estamos agora analisando junto ao Fundo Soberano da Rússia, que é o encarregado da comercialização, se há uma junção das entregas de abril com as de maio. E com isso nós receberíamos agora em maio 6 milhões de doses da vacina Sputnik, que já seria a primeira fase, aproximadamente 20% daquilo que nós efetivamente contratamos. Quer dizer, há negociações para 60, 70 milhões de doses, mas hoje, contratado efetivamente, temos 37 milhões de doses para os estados do Nordeste e da Amazônia Legal. E consideramos que essa liberação da Anvisa ou do Supremo, que na nossa visão ocorrerá ou uma ou outra nesta semana, garantirá o recebimento dessas doses no mês de maio. E quando essas doses chegarem aqui no Brasil, trabalhando então na hipótese de já ter o ok, tudo liberado, chegando, elas vão direto para o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde, de acordo com o PNI, faz essa distribuição, governador, ou vai para outro lugar? O nosso desejo é esse, de que vá para o Ministério da Saúde. Dependemos, claro, de alguns detalhes jurídicos. Fizemos uma reunião com o ministro da Saúde na semana passada, visando a confirmação daquilo que havia sido pactuado com o ministro Pazuello, no sentido de que os estados farão a compra e haverá uma espécie de ressarcimento ou de indenização por parte do governo federal para que as vacinas sejam incorporadas ao PNI e distribuídas a todos os estados brasileiros. Nós estamos diante dessa situação em que, havendo essa resposta jurídica favorável do Ministério da Saúde, assim será, uma vez que não há nenhum óbice dos estados no sentido de colaborar para o Plano Nacional de Imunização. Pelo contrário, é o que desejamos. Caso o Ministério da Saúde permaneça com esta dúvida, aí, naturalmente, os estados irão aplicar no limite dos seus territórios. Por exemplo, no caso do Maranhão, nós compramos 4 milhões e 200 mil doses. Nós estamos ofertando isto ao Ministério da Saúde, caso o Ministério da Saúde queira exercer uma espécie de direito de preferência, chamemos assim. Caso o Ministério da Saúde não queira, claro que essas 4 milhões e 200 mil doses serão aplicadas exclusivamente no nosso estado, porque nós não podemos aplicar recursos estaduais para além das fronteiras do nosso estado. Agora, nós estamos aguardando essa resposta final por parte do Ministério da Saúde, que nós esperamos que seja positiva, e com isso nós tenhamos essa compreensão de colaboração federativa, de lealdade federativa, que é aquilo que os estados sempre quiseram. Nós nunca entramos no belicismo, nessas guerras aí. O que nós desejamos é que haja um combate unido, unitário, unificado, convergente contra o mal maior, que é a doença, que é a pandemia, que é o coronavírus. Governador, em meio à pandemia, em meio à doença, milhares de mortes todos os dias, uma vacinação ainda truncada, né? Amanhã vai ser instalada a CPI da Covid no Congresso Nacional para investigar o desempenho do governo federal durante a pandemia e também a utilização de dinheiro repassado da União para estados e municípios. O senhor acha que uma CPI, a essa altura aqui do campeonato, ajuda,
Atrapalha? Qual é a expectativa que o senhor tem para o trabalho do Congresso Nacional que começa amanhã? A CPI está no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição da República, portanto, é um instrumento legítimo. O que é preciso ter prudência, equilíbrio, capacidade de diálogo para que seja um instrumento que sirva ao aprimoramento no combate à pandemia, que nós não sabemos a estas alturas quantos meses teremos pela frente. Às vezes há uma ideia de que a pandemia já acabou. Não, a pandemia pode inclusive se estender para outros momentos. Nós temos outras ondas, outras variantes. Lamentavelmente existe essa possibilidade. Nós sabemos, como você bem sintetizou, que em nível nacional há muitos erros. Então eu espero que a CPI seja um instrumento de aprimoramento, de qualificação da ação futura. Apurar responsabilidades pretéritas, mas também ajudar com novas diretrizes, novas orientações para que possamos vencer o coronavírus, uma vez que, além dos terríveis, lamentáveis danos humanos à saúde, à vida das pessoas, temos também a dimensão socioeconômica, que é vital ser superado o quanto antes, uma vez que estamos vendo desemprego, a fome, fatores sociais. Acho que tudo isso vai pesar para que, se Deus quiser, tenhamos uma CPI equilibrada, ponderada e produtiva em favor do Brasil. Eu acredito nisso, acredito que essa é a disposição do Senado. Governador, obrigada, viu, mais uma vez pela gentileza de vir aqui no Novo Dia conversar conosco. Flávio Dino, então, muito bom dia para o senhor. Muito obrigado, bom dia a vocês todos. Obrigado, governador.